sociais, caberá aos professores que atuavam no atendimento de educação excepcional, do atendimento educacional desenvolvido nas salas de recursos multifuncionais, em regime de colaboração nas salas de aula comum, professor colaborador das ações inclusivas, estabelecerem articulação com os professores regentes e pedagogos um plano de estratégia, recursos pedagógicos e de acessibilidade para que os alunos públicos da educação especial realizem atividades pedagógicas não presenciais. Essas atividades devem ser pensadas coletivamente, elaboradas de maneira diversificada, de forma alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Brasil 2015. Isso exigirá interação e diálogo constante entre os profissionais envolvidos nesse processo. Vale ressaltar que o conhecimento é a valorização das diferenças e potencialidades dos educandos e a observância dos seus direitos exige que cada profissional da escola reconheça sua responsabilidade e dever de promover e desenvolver um ambiente com práticas inclusivas. Esse comprometimento individual é necessário e envolve um esforço coletivo da colaboração, conforme preconizado por lei. O reconhecimento do direito à identidade própria de cada estudante traduz-se no reconhecimento e respeito das diferenças e necessidades de criar, sempre que necessário, oportunidades diferenciadas no processo educativo. Um exemplo disso é o direito à igualdade de oportunidades de acesso ao currículo escolar, que se realiza de uma forma singular, com a pessoa cega por meio do braille e o surdo com a utilização de Libras e da língua portuguesa. Brasil 2001. Destacamos que o conteúdo... Destacamos que os conteúdos das atividades pedagógicas serão articulados em consonância com as referências norteadoras do currículo do Espírito Santo e Base Nacional Comum curricular. Para a etapa e fase da educação básica, que o aluno se encontra matriculado, sendo assim, não será elaborado um programa de estudo diferente para os alunos público-alvo da educação especial, mas promovidas diferenciações de métodos e técnicas, recursos de acessibilidade e organizações específicas da prática pedagógica sem prejuízo do conteúdo, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista, o exercício de sua autonomia e a fruição do direito à educação da qualidade de aprendizagem. Brasil 2015. Quanto ao atendimento domiciliar, que é ofertado ao estudante que apresenta alguma doença que o impeça de frequentar as aulas na escola, com base na publicação da Portaria 55, de 19 de agosto de 2020, informamos que essa organização está temporariamente impossibilitada, seguindo o protocolo de segurança. O professor colaborador das ações inclusivas, juntamente com o professor regente e pedagogo, deverão avaliar quais são as necessidades específicas do aluno e definir as estratégias pedagógicas mais adequadas e suas particularidades. Os agendamentos com os professores nas salas de recursos multifuncionais, AEE, serão retomados quando houver retorno das aulas presenciais. Na atual organização, todos os professores da educação especial estão em ação colaborativa na unidade de ensino. Educação de jovens de adulto, EJA. Apresentação.
O município de Cariacica, a educação de jovens adultos é uma modalidade básica de educação básica ofertada na etapa de ensino fundamental, embasada na Resolução COMEC 004/2015, a Resolução COMEC 0002/2020, em que estabelece especificidades próprias da modalidade e que devem ser consideradas nos seus processos de oferta de ensino. Sendo assim, as orientações a seguir precisam ter o olhar ao considerar as singularidades dos sujeitos da EJA e a diversidade que esse grupo de estudantes vivenciam principalmente em momentos de pandemia. Cada unidade de ensino que oferta a EJA precisa analisar e propor o acesso e o não acesso à tecnologia dos estudantes, as condições e ritmos de aprendizagem de cada um, para elaborar e orientar na realização das atividades pedagógicas não presenciais que serão, a partir de agora, disponibilizadas pelas escolas até perdurar o período de suspensão das atividades letivas presenciais. Do plano de ensino. O plano de ensino é um documento de trabalho criado pelo professor, em articulação com o pedagogo, com foco no planejamento das ações pedagógicas de uma determinada disciplina durante um período letivo que pode ser bimestral, trimestral, semestral ou anual durante muito tempo, conforme enfatiza Anastasiou e Alves, 2009. Anastácia. Bom, desculpa, saiu errado, mas seguiremos. E Alves, o plano de ensino esteve centrado na ação docente no ensino. Entretanto, na atualidade, as propostas ressaltam a importância da construção de um processo de parceria em sala de aula com o aluno, deslocando o foco da ação docente do ensino para a aprendizagem. Speedweight, eu não sei a pronúncia direito, 2004, mas eu conheço, página 1. De modo geral, o plano de ensino, isso é uma citação direta. De modo geral, o plano de ensino deve conter os dados de identificação, apresentação, objetivos, conteúdo programático, metodologia, avaliação e referência. Speedweight, 2014, página 1 de novo. Eu acho que é essa a pronúncia. Autores como Gandhi, 1994, Barros, 2007, Anastácia Alves, 2008 e Gil, 2012, afirmam que não existe um modelo de plano de ensino pronto e determinado a ser seguido. Todavia, para sua construção, deve-se observar um encadeamento coerente de componentes essenciais inerentes ao processo de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, não se constrói um plano de ensino sem ter em mente os seguintes questionamentos: o que fazer? Como fazer? Quando fazer? Com o que fazer? Com quem fazer? Para quem eu vou fazer? E para quem vai fazer? E para que fazer? O que meu aluno deseja aprender? Para tanto, de acordo com a autora, o plano de ensino deve ser construído levando em consideração o perfil do estudante que se pretende formar de acordo com pressupostos do projeto político-pedagógico da escola, o PPP. Salientamos que o plano de ensino é um modelo de planejamento que norteia todo o processo de ensino e aprendizagem de uma determinada disciplina durante o período letivo, o que pode sofrer mudanças ao longo do processo por diversos fatores internos e externos. Vem ela de novo, Speedweight, 2014. De acordo com a autora, o plano de ensino deve ter um cabeçalho que identifica a instituição, a disciplina, o nome do professor, e em seguida deve conter os seguintes itens: apresentação, justificativa da disciplina, objetivo, conteúdo programático, metodologia, avaliação e referências. A apresentação justificativa de um contexto composto por apenas um parágrafo exprime a estrutura da disciplina,
deve se elaborar em consonância com o projeto político e pedagógico da escola. Por esse motivo, deve ser escrita de forma sucinta e objetiva, indicando claramente o propósito da disciplina. Não pode ser alterada de forma arbitrária pelo professor. Indicando claramente o propósito da disciplina, não pode ser alterado de forma arbitrária pelo professor. Os objetivos da disciplina denotam atividade a ser desempenhada no decurso de um período letivo, isto é, apresenta um elemento central do plano e de onde derivam os demais elementos. Gil, 2012, página 13. No plano de ensino, os objetivos da disciplina podem ser divididos em objetivo geral, objetivo específico, iniciam com verbos escritos na voz ativa e são parágrafos curtos, apenas indicando a ação, não colocar metodologia. Os objetivos englobam o que os alunos deverão conhecer, compreender, analisar e avaliar ao longo da disciplina. Por isso, devem ser construídos de formas de frases que iniciam com verbos indicativos da ação. Podem ser divididos em objetivo geral e objetivos específicos. Exemplo do verbo usado nos objetivos: conhecer, apontar, criar, identificar. Então, quer dizer, exemplo de verbos usados nos objetivos: conhecer, apontar, criar, identificar, descrever, classificar, definir, reconhecer, compreender, concluir, demonstrar, determinar, diferenciar, discutir, deduzir, localizar, aplicar, desenvolver, empregar, estruturar, operar, organizar, praticar, selecionar, traçar, analisar, comparar, criticar, debater, diferenciar, discriminar, investigar, provar, sintetizar, compor, construir, documentar, especificar, esquematizar, formular, propor, reunir, voltar, avaliar, argumentar, contratar, decidir, escolher, estimular, julgar, medir, selecionar. Vem a autora novamente, 2014, página 12. O conteúdo programático deve ser disposto em sessões ou modos trabalhados os assuntos gerais e específicos que serão abordados ao longo da disciplina. A metodologia ou estratégias pedagógicas elucidam os procedimentos que os professores utilizarão para facilitar o processo de aprendizagem. Gil, 2012, página 38. É extremamente relevante evidenciar os tipos de recursos, meios, materiais, estratégias, metodologia e didáticas que serão utilizados para o desenvolvimento de aulas dinâmicas que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem. A avaliação é quem orienta a construção dos planos de ensino, bem como as possíveis mudanças em seu decurso letivo por meio da avaliação diagnóstica, é que o educador pode refletir sobre os avanços e as dificuldades vivenciadas por cada aluno, pelo estudante do EJA. Em seguida, é imprescindível tornar evidente um plano de ensino, a forma como os estudantes serão avaliados. Na atualidade, a avaliação deve acontecer conforme Morin diz, acho que é Edgar Morin, né? Eu acho que é isso. De forma contínua e flexível, como feedback permanente de várias formas. Avaliação por pares, a autoavaliação e a avaliação da construção do conhecimento, considerando os aspectos qualitativos. Dessa forma, a avaliação deve ser formativa, sistemática e periódica, indicando claramente o plano de ensino e os critérios usados. Forma de avaliação, entre outras informações pertinentes para que o professor tenha esse instrumento para a tomada de decisão e o aluno saiba como será avaliado. Spudate, acho que é isso, Spudate, 2014, página 3. As referências são as fontes de pesquisas e leitura indicada pelo professor para consultas considerando o conteúdo programático que serão abordados. Frequência do aluno, enfatizando por toda atividade pedagógica não presencial disponibilizada durante esse período de distanciamento social.
durante esse distanciamento social, poderá acontecer de forma impressa ou por meio de eletrônico, e-mail, WhatsApp, Facebook, né? Então vão utilizar esses recursos tecnológicos. Instagram, entre outros, podendo organizar os recursos que fizerem necessário de acordo com a realidade da comunidade escolar. Porém, após o retorno das aulas presenciais, a partir do resultado da avaliação diagnóstica, poderá haver a possibilidade de computar a frequência dos estudantes do EJA. No entanto, se faz necessária a organização do acompanhamento por parte dos professores e da equipe técnico-pedagógica na forma do registro que contempla os estudantes que tiverem acesso às atividades pedagógicas não presenciais, mantiveram vínculo com os professores e demais profissionais da escola, conseguiram realizar as atividades propostas, possibilitando o avanço no conhecimento trabalhado. Nesse movimento, faz importante manter a interação entre os professores e os estudantes do EJA, porém de forma remota. Sendo assim, quando for possível, poderá ser organizado momentos que garantam aproximação virtual com a turma e possibilidade de tirar as dúvidas que tiveram durante a realização das atividades pedagógicas não presenciais, podendo planejar aulas com a turma no horário de aula por meio de um planejamento prévio com os estudantes. O planejamento e a organização dos conteúdos. Considerando o período da pandemia, a suspensão das aulas presenciais e as medidas de proteção à saúde para o retorno do ano letivo, cabe nesse momento outro olhar sobre a organização curricular das escolas. Será necessário a reorganização do calendário escolar, passando pela revisão dos conteúdos e priorizando aqueles que os professores julgarem essenciais. Essa nova organização curricular busca minimizar as perdas do processo educacional sofrido pelos alunos e assim tentar garantir os padrões, né? E a tentar garantir os padrões de qualidade, tendo em vista o longo período de afastamento. Sendo assim, com base nos documentos nacionais, estaduais e municipais que hoje embasam o trabalho de professores, né, do ENAEJA, foram organizados dentro das salas de formação, junto com os professores, os conteúdos que precisam ser trabalhados nesse ano de 2020, com vista à continuidade do trabalho pedagógico de 2021. Esse material será encaminhado às unidades de ensino e deverá ser alvo de estudantes por parte dos... deverá ser alvo de estudo por parte dos professores e pedagogos como forma de orientar a elaboração das atividades escolares que serão demandas aos alunos, seja de forma impressa ou plataforma virtual. Como formas de sistematizar o trabalho de planejamento, a Secretaria de Educação organizou junto aos pedagogos duas planilhas que serão preenchidas pelos professores e arquivadas na escola. Vamos pular essa parte. Metodologia de trabalho, orientando que os pedagogos acompanhem, planejem, planejem e orientem diariamente as ações cotidianas desenvolvidas em regime de teletrabalho. Os professores, por meio de reuniões não presenciais, é o que foi lido lá atrás também. As atividades pedagógicas não presenciais, o APNP, tem como objetivo contribuir com a rotina de estudos e a manutenção de vínculos com a relação professor-estudante na escola. A escola terá autonomia para definir o tema a ser trabalhado de acordo com o plano de ensino e deve ser organizada para entregar as atividades aos estudantes quinzenalmente, bem como recolher as respondidas, corrigidas e arquivá-las para relatório pedagógico e outros possíveis encaminhamentos futuros. As atividades pedagógicas não presenciais deverão considerar-se as seguintes orientações: cabeçalho, identificação da unidade de ensino, título de sequência, atividade, a cada ciclo, ano, período de realização, professores responsáveis pela elaboração, pedagógica e por aí vai. O comunicado às famílias dos estudantes do EJA com orientação quanto à realização das atividades pedagógicas não presenciais, ressaltando a importância da continuidade dos estudos, mensagem de acolhida aos estudantes, elaboração de questões a partir dos eixos temáticos, avaliação formativa e diagnóstica só vai acontecer presencialmente. A avaliação se apresenta como uma tarefa complexa que deve acontecer em um processo contínuo em que se considere
a produção de conhecimento e a revisão da prática pedagógica. Apresentar também instrumentos orientativos para o planejamento. Desculpa. Então, vamos ver aqui quanto que falta para terminar de ler esse material. Basicamente o material está foi quase praticamente lido, praticamente quase todo. Toda a planilha. Nós fizemos a leitura de quase toda a planilha. Ferramentas, né? Com a ferramenta para o que é utilizado na sala de aula, ferramenta do Google. A avaliação só vai acontecer presencialmente. Nós fizemos a leitura, a apresentação, a avaliação se apresenta como uma tarefa complexa, que deve acontecer em um processo contínuo. Nós já fizemos a leitura. Depois, em seu artigo, nós tem essa questão da apresenta-se também com instrumento orientativo. Avaliação durante esse período, isso é importante. Avaliação durante esse momento de pandemia assume uma proposição de manutenção de vínculo e construção de conhecimento subsidiada pela interação professor-aluno, de acordo com o artigo 13 da Portaria SEMI. Artigo 13. As avaliações publicadas aos estudantes no ano letivo de 2020 não poderão ser utilizadas como critérios para retenção. Nós já fizemos uma leitura disso daí. Então tem as ferramentas aqui, né, do Google, quem quiser ler pode pegar esse artigo, né? Eu vou fechando aqui a leitura. Se alguém conseguiu acompanhar até o final, eu agradeço. Referências desse documento: Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, Senado Federal. Bayer, eu acho que é isso que é a pronúncia. A integração escolar, a educação inclusiva, implicações pedagógicas, Batista, Machado, inclusão e escolarização, múltiplas perspectivas. MEC, INEP, LDBEM, estabelece as diretrizes básicas da educação, referência curricular da educação infantil Brasília. Ministério da Justiça, Estatuto da Criança e Adolescente, Lei de Diretrizes Básicas, LDB, Ministério da Educação, 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 Instituto Anvisa, Daniela, que foi muito citada, Daniela Spudeit, elaboração do trabalho de ensino e plano de aula, disponível em aqui o endereço, aqui, http www.ppgb Unirio, BR Unirio, elaborar o plano de ensino. Anastácio, Leia Alves, Leonir, processo de ensino na universidade, Barros, Jussara Barros, plano de aula, Gandim, a prática de planejamento, Antônio Carlos Dias, metodologia, Antônio Zabala, a prática educativa, portal do MEC. Bom, ficamos por aqui. Eu sou pedagogo, professor. Agradeço a todos vocês pela paciência, pela leitura extensa. Meu nome é Giovanni Braga, agradeço a todos vocês. O objetivo dessa leitura é apresentar para vocês o comprometimento que o município tem tido com a tentativa de desenvolver todas as atividades pedagógicas da região de Cariacica. Agradeço a todos vocês, ficamos por aqui, até mais ver
Boa leitura.